Excelentíssimo doutor Edmar Pereira, presidente deste egrégio Tribunal do Júri, é uma honra assomar a tribuna da defesa na primeira sessão do Tribunal do Júri presidida por Vossa Excelência, em que eu atuo. Espero que os debates possam ocorrer, como já vem ocorrendo, no mais alto nível. Excelentíssimo doutor Rui Barbosa, doutor representante do Ministério Público, do qual dispensa comparações, Excelência, com o grande Rui Barbosa, por vossa firmeza, intrepidez e o raciocínio e coerência dos vossos argumentos, muito embora hoje a defesa tenha que discordar do posicionamento adotado por Vossa Excelência. Excelentíssimo doutor Francelino Neto, advogado criminalista de escola, conhecido na capital paraense, interiores do Pará, Vossa Excelência concedeu este convite a este advogado para que assomasse a tribuna na data de hoje, na defesa do acusado Silvio Lema, em busca da concretização da justiça. Receba os nossos agradecimentos. Doutor Elvis, conterrâneo da minha cidade, Tinga do Maranhão, de onde nascemos e crescemos e percorremos uma trajetória juntos naquele município até virmos para o estado do Pará. Receba os nossos cumprimentos. Cumprimento ainda aos servidores da primeira vara e na retaguarda do grande magistrado. Idealizam e acabo por concretizar a sessão plenária. Senhores policiais militares, corpo de bombeiro, servidores da SUSEP, recebam igualmente os nossos cumprimentos iniciais. Aos amigos, acadêmicos de direito, os colegas advogados, ao meu mestre Ivanildo Alves, com certeza deve estar assistindo online, hoje todas as sessões estão transmitidas via internet. Recebam nossos cumprimentos, é uma honra para esse advogado, dessa plateia ilustre, que contempla esse julgamento, que espero que possamos alcançar a justiça. Por fim, eu guardo os meus cumprimentos aos senhores jurados. Vossas Excelências hoje, que ainda que provisoriamente são investidos na função de julgar. A Vossas Excelências, na data de hoje, é dado um mistério divino, de julgar, e é necessário ter cautela. Julgar não é uma missão fácil. Nós precisamos ter a sabedoria, ou pelo menos buscar um pouco da sabedoria que o grande rei Salomão teve já antigamente. Quando duas mães se colocaram à frente dele e cada uma alegava a maternidade da criança. O rei Salomão, em sua grandiosa sabedoria, ele decidiu por repartir a criança. Vamos dividi-la, metade para cada um. E a mãe, com sentimento materno, o amor verdadeiro, se pronunciou e interviu. Não! Entreguem a outra. Eu prefiro que o meu filho fique vivo com outra pessoa do que ele ser morto. E o rei Salomão então concluiu. Realmente, a senhora é a mãe. Entregou a criança. Ele fez justiça naquela ocasião. Hoje, Vossas Excelências foram escolhidos para julgar um par. Um igual. Poderia ser eu que está sentado, poderia ser um amigo, poderia ser um vizinho. É por isso que o Tribunal do Júri ele é um tribunal democrático. É o único crime, são os crimes dolosos contra a vida, que vem parar aqui. O Constituinte não deixou a carga do magistrado. Ele disse que a sociedade deveria julgar. Porque a sociedade é a maior interessada, a sociedade vive as algúrias do dia a dia. Então eu cumprimento, nominalmente, cada um de Vossas Excelências, doutora Eleni, doutora Mônica, doutora Ana Tereza, doutora Kelly, doutora Kátia, doutor Emanuel e doutora Miraci. Recebam nossos cumprimentos iniciais. O doutor Rui Barbosa é conhecido pela excelente oratória. E no momento em que ele assomou a tribuna, ele utilizou-se dos depoimentos, como já disse o doutor Francelino, que convinham para sustentar a sua acusação. E eu peço a Vossas Excelências que emprestem um pouco de atenção à defesa, para ao final proferir o julgamento. Se quiserem condenar ao final, a decisão é de Vossas Excelências. Eu só rogo, Excelências, que durante os minutos que sucedem, que emprestem um pouco de credibilidade para que nós possamos apresentar melhor esse processo. Possamos falar de todas as testemunhas que foram ouvidas, de todos que figuraram neste processo. No ano passado, a revista Veja publicou uma matéria muito interessante, na qual divulgava um júri norte-americano. Um acusado seria submetido ao Tribunal do Júri norte-americano e ele possuía várias tatuagens.
Ele possui uma tatuagem marcante no pescoço. Murder. Assassino. E o acusado, por meio do seu defensor, ele pediu ao juiz que na data do julgamento dele fosse deferido que um maquiador pudesse maquiar todas aquelas tatuagens, para que ele fosse apresentado em plenário. E o juiz norte-americano entendeu por deferir. Entendeu o juiz norte-americano que a pessoa, quando senta no banco dos réus, ela deve ser julgada pelo fato contido no processo. A pessoa, quando senta nesse banco, ela não tem que ser julgada por crimes anteriores que ela tenha cometido. Ela não é julgada pela vida pregressa. O tribunal do júri não julga o futuro. Cada um desses crimes apontados serão julgados, respectivamente, no seu momento. Vossas Excelências não estão aqui para julgar em lote. Estão aqui para julgar este fato. O fato é a morte do André. É esse fato que está sob julgamento. E é sobre este fato que nós passamos a discorrer, Excelências. É sobre este fato que nós passamos a discorrer. Doutor Rui Barbosa, durante os 45 minutos que assomou a tribuna acusatória, ele disse que foi o Silvio. Mas em nenhum momento, doutor Emanuel, eu ouvi o doutor Rui Barbosa falar o motivo deste crime. O enredo deste crime. Excelências, todo fato, todo crime, ele tem um enredo. Ele tem uma história, ele tem um percurso. O crime, ele não simplesmente acontece como se as pessoas aparecessem em um determinado local por obra do destino e um matasse o outro. As coisas não acontecem dessa forma. Nós sabemos que tem um início e tem o fim. Todo crime tem uma motivação. E qual é a motivação deste crime? Para nossa sorte, Excelências, a motivação deste crime e o enredo deste crime está descrito nos autos. O enredo deste crime, esse crime tem início, sim. Ele está descrito nos autos. Nós vamos mostrar para Vossas Excelências agora qual é o enredo deste crime, como esse crime ocorre. Excelências, esse crime ocorre com a morte de um cidadão chamado Fábio. O Fábio, Excelências, foi assassinado pelo André. Quem era o André? O doutor Francelino já antecipou. O André, ele costumava alugar armas. O André pertence a uma facção criminosa da Baixada do Mundurucus, chamada facção da Passagem dos Pretos, como eles chamam. Haviam duas facções, a da Passagem dos Pretos e a da Francisco Monteiro, ambas aqui da Baixada do Mundurucus. As duas facções viviam harmoniosamente até então. As duas viviam harmoniosamente entre eles. Cada um podia matar quem quisesse dentro da sua circunscrição, cada um podia traficar dentro da sua rua, dentro da sua área, cada um podia fazer o que quisesse. Até então não tinha problema. E um dia o Fábio, que pertence à facção da Francisco Monteiro, foi até o André e pediu: "Ei, André, me alugue uma arma para me fazer uns trabalhos. Trabalhos entendam assaltos." E o André alugou. O André alugou essa arma. Alugou essa arma e toda semana o Fábio ia lá e pagava a importância de R$60. Toda semana ia lá e pagava. Um belo dia, com a idoneidade e honestidade, que são índices aos bandidos, o Fábio parou de pagar. O Fábio parou de pagar e o que o André fez? O André começou a cobrar ele. "Eu quero receber meu dinheiro, cadê? Começou a cobrar e vocês sabem como é que ele se resolve. Um belo dia o Fábio ligou para o André. "E André, vem aqui receber tua arma. Vou te devolver." Aí o André: "Tá bom, eu vou lá buscar essa arma." E foi. Diz o André, em novembro de 2006, o André ele foi preso por este crime e ele foi à delegacia. Posteriormente eu vou apresentar o depoimento dele. Diz o André que quando ele chegou próximo à casa do Fábio, ele pensou que se tratava de uma casinha. Casinha, uma armação, que era forjado para ele. Ele não contou história, ele sacou a arma dele, que só andava armada, locador de armas, traficante da área, sacou a arma dele e desferiu 5 tiros em face de Fábio. Matou o Fábio. Excelências, o André pertencia à facção da Passagem dos Pretos. O Fábio pertencia à facção da Francisco Monteiro. Está aqui o esquema criminoso.
Começa tudo aqui, olha. Aqui nós temos o enredo do crime. O André mata o Fábio no dia 20/11/2006. Tudo começa com essa morte. Tudo começa com essa morte. Quando o André matou o Fábio, os parentes do Fábio, cunhado dele, chamado Paulo Mapará, um dos chefes da facção Francisco Monteiro, falou: isso não vai ficar de graça. Isso não vai ficar de graça. Ninguém mata um dos nossos aqui e fica de graça. Isso vai ter revanche. No dia dos pais, no dia 9 de agosto de 2009, Paulo Mapará foi vingar a morte de André. Trocaram tiros. Não tem nos autos informação se desses tiros resultaram outras vítimas, se resultou lesões, mas tem informação que ocorreu essa troca de tiros. Trocaram tiros de fato. Passados 24 dias depois, não tendo Paulo Mapará conseguido matar André, Paulo Mapará finalmente conseguiu seu intento. No dia 2 de setembro de 2009, Paulo Mapará foi lá e concluiu, doutora Cátia. Ele conseguiu finalmente matar o André. Ele foi lá no churrasquinho e desferiu os tiros em face do André. Depois disso a guerra continua. Os amigos do André, excelências, ouviram aqui na mídia. Quem era? Canário de Menor. De Menor tentou matar Paulo Mapará. Falou: eu vou vingar a morte do André. Vocês mataram, isso não vai ficar de graça. De Menor foi querer vingar a morte de André. Desferiu os tiros, não conseguiu acertar Paulo Mapará. Paulo Mapará, em retaliação, foi invadir o bar do Canário, atrás de Canário e de Menor, para tentar matar eles. Ou seja, a guerra continua. A guerra entre facções ali na Baixada continua. Agora nós temos um motivo para esse crime. Está totalmente demonstrado. O que não restou demonstrado com relação ao Silvio. Mas vamos continuar, excelências. Tido isso, narrado esse enredo, eu vou passar a mostrar os depoimentos dos autos. Excelências, o tempo é curto. Mas eu me comprometo com cada um de vossas excelências a simplesmente me ater a depoimentos. Se ao final, vossas excelências, doutor, eu quero ler o processo, eu quero ler aquele termo de depoimento em que o senhor fez alusão, podem anotar aí, excelências, que ao final o magistrado ele pode passar para vossas excelências. O Ministério Público tem o dever de acusar. A Constituição diz isso. E ele tem o dever de provar. Ele tem o dever de provar. Para isso ele pode se valer de vários meios de prova. Um desses meios de provas é a interceptação telefônica, confissão do acusado, interrogatório, exame de corpo de delito, testemunhas. Quais são as provas dos autos, excelência? Dá-se a entender que esse processo ele é curto, que esse processo só tem 3 depoimentos, mas não, esse processo ele tem 2 volumes. Um desses volumes é só investigação. Há uma interceptação telefônica aqui dentro, que ela foi prorrogada por 6 vezes. 6 vezes interceptação telefônica realizada nesse processo. Eu abandono a tribuna agora e peço a condenação se eu desafiar quem me mostrar o nome do Silvio nessas interceptações. Não aparece. Esse processo tem aproximadamente 400 páginas. Todas elas apontam para Paulo César da Costa, Paulo Mapará. 7 páginas dizem que é o Silvio. Aí o processo se encerra. 7 páginas. E nós vamos demonstrar. Vamos analisar, excelências. Interceptações telefônicas não há. A única perícia que há é no cadáver. Não houve levantamento de local, não houve perícia de prova combusta, não houve apreensão de arma. Não há perícias que comprovem. Toda a sustentação da acusação está nas testemunhas. Estão nas testemunhas. Vamos analisar o depoimento de cada uma dessas testemunhas para saber se elas têm credibilidade. E eu começo lendo para Vossa Excelência o depoimento que o André prestou no dia 14 de novembro de 2006. Eu transcrevi para cá para facilitar. Se Vossas Excelências quiserem ver, o processo está à disposição oficial, ela pode passar. Está lá na folha 14 do processo, novembro de 2006. Olha o que o André disse. Estava desconfiado de que Fábio estava montando uma casinha. Sacou a arma de fogo e desferiu 5 tiros que atingiram Fábio Oliveira de Souza. Isso foi o André que confessou.
Excelências, esse processo, ele tem alguns fatos sórdidos. Tem algumas forças ocultas que movimentam esse processo que definitivamente eu não sei explicar. 2006, novembro de 2006, o André, na frente do delegado, ele confessa. Ele diz, fui eu matei o Fábio. E ele fala o motivo, ele descreve justamente aquela história. Porque eu alugava armas, eu aluguei para ele não quis me pagar, ele descreve. A primeira pergunta que surge à cabeça, doutor Manuel, por que o Fábio estava solto? Não sei explicar, excelências. Eu não sei explicar por que ele estava solto. Nesse processo não tem disso. A pessoa aparece na frente do delegado, diz o que fez, pinta o set e depois ela desaparece. Por que o André estava solto? Eu não sei explicar. O delegado, diligente, já tinha esse depoimento do André. Quando o André morreu, ele começou a ouvir membros da facção. Não foi só a Lorena Daniele. Ele começou a ouvir os membros da facção antagônica, que eu citei o nome. Olha o que o senhor Ronildo Rosa dos Santos Farias diz na Folha 22, no dia 18 de novembro de 2009. Que em decorrência deste fato, uma rivalidade entre grupos de bandidos na Baixada do Mundurucus, vindo André a ser assassinado, segundo comentários pelo indivíduo divulgo Paulo Mapará. Isso aqui é o Ronildo, um dos membros da facção. Mais adiante ele diz, em decorrência da morte de André, doutora Eleni, o indivíduo de nome Diogo, de apelido de Menor, já matou o indivíduo do lado de Paulo Mapará. Que em retaliação, doutora Mônica, há cerca de 2 semanas atrás, o grupo de Paulo Mapará e David invadiu o bar de seu vizinho, conhecido por Canário. Que em decorrência dessa briga, de Menor efetuou diversos disparos contra David, mas não conseguiu matá-lo, doutora Kelly. Toda a história está aqui narrada nos autos. E nós não podemos ignorar esses depoimentos. Todos eles indicam para quem? Paulo César Silva da Costa. Paulo Mapará. Que André foi morto, olha o que o outro indivíduo diz. Olha o que de Menor diz. De Menor, ele era amigo de André. Que André, isso ele diz lá nas folhas 32, no dia 18 de janeiro de 2010. Ele diz o seguinte, que André foi morto, segundo comentários de familiares, doutor Emanuel, por rixa, por grupo ligado a Mapará. Aí mais na frente ele diz, pois André havia matado um cunha de Mapará. Cunha é o cunhado. Excelência, isso mais estranho vem agora. A maior escabrosidade desse processo vem agora. Acreditem, vossas excelências, ou não, Paulo Mapará prestou depoimento na delegacia. Vossas excelências acreditam que ele confessou, negou? Paulo Mapará, criminoso quanto mais da área. Olha o que ele diz quando ele chegou lá. O declarante era cunhado de Fábio Oliveira de Souza, assassinado no dia 20 de novembro de 2006, por André Silva de Oliveira. No depoimento dele, ele fala isso, Paulo Mapará. Que após a morte de Fábio, o depoente pensou em vingar a sua morte. Isso está nos autos, folha 30. Decorem essa data, porque o Paulo Mapará é uma testemunha fundamental para desmascarar o engodo que tem dentro desse processo. A mentira, ela cai graças ao Paulo Mapará, porque ele prestou depoimento no dia 18 de dezembro de 2009. Dia 18 de dezembro de 2009. Aí o delegado ouviu vários membros da facção, não citei todos. Ouviu vários membros da facção e, por último, ele ouviu o Paulo Mapará. Quando ele ouviu o Paulo Mapará, ele fez um relatório. Um relatório que encerra o inquérito. Só que isso ainda não encerrou. No relatório dele, ele fez constar o seguinte, doutora Kelly. Olha o que ele colocou se referindo a Paulo Mapará. O qual, Paulo Mapará, durante o depoimento, apesar de negar o seu envolvimento na morte de André, assumiu uma rivalidade com este em decorrência da morte de Fábio. Disse ainda, doutora Ana, que a morte de André foi praticada por membros de uma quadrilha formada por bandidos da Passagem e Ligação no bairro Terra Firme. Isso ele o Paulo Mapará inventando. Que seria rival do grupo ao qual André pertencia. Aí olha o que o delegado destaca. O delegado ouviu vários membros de ambas as facções
desde a Daniele foi a primeira a falar do nome do Paulo Mapará. Todos disseram, Paulo Mapará. Aí olha o que o delegado coloca aqui. Vale esclarecer que tal informação é totalmente infundada, pois que depoimentos colhidos e demais informações colhidas indicam para o envolvimento de Paulo César da Silva Costa, o Paulo Mapará. Delegado, o delegado que informa isso. Excelências, por que o Paulo César Mapará não está sentado aqui hoje? Não sei. Por que o Paulo César Mapará não está preso? Eu não sei. Eu não sei porque o Fábio Confessor também sumiu. Se me perguntarem o porquê, eu não sei. Mas que ele foi na delegacia, foi. Dia 18 de dezembro de 2009. Ele esteve lá. E aqui eu fiz um esboço para Vossa Excelência. Está aqui toda a investigação, as testemunhas que foram ouvidas. Primeira, a Daniele foi ouvida, dia 11 de setembro de 2009. Depois, o Jarbas, o Jorge Min, cunhado do Jarbas. Depois foi ouvido a senhora Lorena. Depois foi ouvido o seu Ronildo Rosa, o seu Rafael, o seu Lindenberg e o Paulo César Mapará no dia 18 de dezembro de 2009. O processo, nesse momento, ele estagna, ele para. 18 de dezembro de 2009, o processo para. O processo só volta com a mãe do André no dia 27 de maio de 2010. O processo só retorna ao curso dele quando a mãe do André vai à delegacia. Isso é um dado importante. 27 de maio de 2010. Vamos continuando. Sabendo do enredo desse crime, agora nós vamos desmascarar a informação, a trama. Esse crime tinha que ter um resultado. Ele tinha que ser resolvido. Aparentemente estava resolvido com o Paulo Mapará. Mas o Paulo Mapará sumiu. Chegou em maio e o processo ainda não tinha resolução. Em 2009, lançou-se o projeto do CNJ de metas. Tinha que selecionar, tinha que acabar com tudo, tinha que julgar, não pode deixar parado. O Código de Processo Penal diz o seguinte, que o inquérito policial de réu solto, ele deve ser concluído no prazo de 30 dias. O André foi morto no dia 2 de setembro de 2009. Em maio, o inquérito ainda estava em andamento, são 9 meses. Precisava de uma solução, precisava de um desfecho. E o Silvio, eis que o Silvio é preso. Em maio. O Silvio vai preso. Aliás, ele foi preso em março. E o Silvio, ele tem os antecedentes. E o caso precisava de uma solução. Mas o último depoimento era do Paulo Mapará. Todos apontavam para o Paulo Mapará. Como fugir do depoimento do Paulo Mapará? Como? O delegado achou uma solução, que nós vamos demonstrar aqui para Vossas Excelências. O gancho errado, o gancho sem sustentação que ele pegou. Mas vamos analisar direitinho o depoimento da Lorena. Olha o que a Lorena diz quando foi prestar o depoimento dela. Antes de André ser assassinado, o mesmo já tinha sido informado por várias pessoas que um tal Maparazinho, com quem André já havia trocado tiro em outra ocasião, estava querendo lhe matar. E que após o crime, os comentários que surgiram foram de quem matou o André foi o irmão de Maparazinho, que é branco, magro e alto. Quem estava pilotando a moto era o próprio Maparazinho. E que as informações de onde André... Olha essas informações. As informações de onde André se encontravam foram repassadas para Maparazinho e seu irmão por Mário. Esse Mário ele vai aparecer posteriormente. O Mário ele é uma pessoa que ele impõe um temor. Tanto é que todas as testemunhas, quando falam do Mário, elas não falam só o Mário. O Mário da mercearia, não, elas falam Mário. Elas complementam. Um traficante que reside na Baixada dos Mundurucus. O qual, inclusive, horas antes de André ser assassinado, foi visto pelo próprio companheiro de André, rondando as proximidades da residência. Olha o que a Lorena disse 3 semanas após o crime. Ela disse que foi uma Maparazinho e que as informações foram passadas por Mário. Já que nós vamos encontrar o Mário. Lorena, testemunha ocular. Testemunha ocular de tudo. Mas precisava de mais.
O inquérito, quando ele começa, precisava de provas. Quem chama? Chama o Jarbas. O Jarbas é um policial civil. Policial civil é encarregado de presidir, de fazer investigações. Não, mas o Jarbas agora ele vai servir como testemunha. Vamos colocar ele como testemunha. 10 da noite, ele estava na frente da casa do cunhado dele, em uma rua que ele disse aqui ser movimentada, bares e tudo, mas ele conseguiu prestar atenção em uma única moto passando, a 50 metros de distância, ele conseguiu observar tudo, porque ele parece que ele estava predestinado só ver aquele fato. É o que nós chamamos de testemunha de cativeiro. Parece que ela é criada só para aquilo. Ela só veio só para fazer isso, ela veio ao mundo para isso. O Jarbas, ele é essa pessoa. Aí olha o que o Jarbas fala, que chegaram uma pessoa parando cerca de 50 metros de distância onde o declarante estava. Que o autor do disparo, isso é importantíssimo, que o autor do disparo era branco, meio gordinho, cerca de 1,70 m de altura, aparentando 25 anos, usando um boné branco. Isso é o que o Jarbas fala. Olha as características que ele dá. Branco, meio gordinho, 1,70 m. Posteriormente, o Jarbas vai na delegacia, ou já estava lá, policial civil, fazer o reconhecimento. Foi fazer o reconhecimento. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz para o policial. Não, eu reconheço Silvio Leno Gama Ramos como sendo um indivíduo branco, alto, aparentando 18 anos de idade. Como assim, excelências? Como assim? Ora o cara tem 25, ora ele tem 18. Dias depois do fato, ele se lembra que ele viu um cara meio gordinho. Aí depois ele já se lembra do cara magro. Voltaire tem uma célebre frase. A pessoa mente, agora fica. Ficou. Ninguém consegue sustentar. As mentiras não se sustentam. E o Jarbas não se sustenta. Mas vamos adiante. Vamos falar do Mário. O Mário. O criminoso Mário, que passou as informações para o Paulo Mapará. O Mário, tanto a Daniele quanto a Lorena, elas dizem que viram o Mário. Tanto a Lorena quanto a Daniele fala. A Daniele diz o seguinte, eu já li, que ao chegar no local, olha o que a Daniele diz, que ao chegar no local, encontrou sua prima Lorena e Mário. Aí ela complementa, porque o Mário é poderoso, o qual é traficante, conhecido da área. Isso está lá nas folhas 5 dos autos, no dia 11 de setembro de 2009. Na ocasião, André chegou a falar para Lorena o nome do tal desafeto, que o mesmo mora na Travessa Teófilo Conduru. O homicídio, doutora Kelly, do Fábio, foi na Travessa Teófilo Conduru. Tá? E o desafeto do André morava onde? Na Travessa Teófilo Conduru. A morte de André, a Lorena fala, a Daniele, a morte de André provavelmente tenha sido por vingança de alguns dos seus desafetos, doutora Eleni, pois que André já havia matado em 2006 um indivíduo conhecido por Fábio, fato ocorrido na passagem Conduru. André não chegou a ser preso por esse fato. Por que ele não chegou a ser preso, eu não sei. Porque eu demonstrei que, inclusive, o depoimento dele, na frente do delegado, dizendo, eu matei ele. Eu desferi os 5 tiros. Por que ele não estava preso, nós não sabemos explicar. Mas o Mário, olha o que o Mário safado diz. O grande traficante, aliás, perdão. Que perguntado ao declarante se esteve no local onde André foi baleado, respondeu negativamente. Acho que não tive local nenhum, não. Que perguntado se chegou a cruzar com a companheira de André no dia em que este foi baleado, que respondeu negativamente. O Mário prestou depoimento dele no dia 22 de junho de 2010. É preciso que os senhores entendam que todo o inquérito, aquele outro volume todo, e todo ele, até aqui, ele diz que foi o Paulo Mapará. A partir desse momento, todos esses documentos dizem que foi o Paulo Mapará. A partir desse momento, é que com a mãe do André, é que vai surgir o Silvio. Mas como? A mãe do André não viu nada. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Vamos entender bem. Olha o que a mãe do André diz. 6 meses, a mãe do André, em maio foi à delegacia, olha o que ela fala. 6 meses após a morte de André, a declarante soube, através de Daniela Ferreira de Avis, a ex-companheira de André. Daniela é aquela que chegou depois no crime. Ocorreu o crime, quem estava lá? Lorena. Daniela chegou depois. A mãe diz aqui que 6 meses após a morte de André, a declarante soube, através de Daniela Ferreira de Avis, ex-mulher de André,
que o autor do homicídio estava com fotografia no jornal Diário do Pará, do dia 11/3/2010, pedindo a declarante que levasse o jornal para que Lorena Rodrigues pudesse reconhecer a fotografia. Epa, para. Excelências, como é que a dona Daniele sabia que o assassino estava na folha do jornal? Como? Será que a Daniele todo dia abria o jornal e falava: tem foto de indivíduos, leva para a Lorena reconhecer, todo dia? A única testemunha ocular, quem foi? Lorena. Aí olha como começa a mentira. Surge a mãe do André e diz que a Daniele levou o jornal para ela e pediu para ela levar para a Lorena, porque esse teria sido o assassino. E a história do jornal, daqui a pouquinho, vou justificar. Por que o jornal? Por que o jornal aparece nisso? Eu não sei por que a mãe do André aparece nessa história. Talvez a gana de querer fazer justiça a qualquer preço. E ela aparece. Mas aí já surge essa contradição. Que Daniele levou o jornal. Como Daniele levou o jornal se Daniele chegou depois? Ela não viu. Ela, no depoimento dela, ela fala que eu não vi. Não vi, mas provavelmente foi o Paulo Mapará. Todos aqui estão dizendo que foi o Paulo Mapará. A pessoa da Redondeza conhece o Paulo Mapará. As interceptações telefônicas nada demonstraram. Nenhuma outra prova. E precisava se concluir o inquérito. Eu disse a Vossas Excelências, eu disse para a senhora, doutora Ana, que o último depoimento dessa safra foi postada pelo Paulo Mapará no dia 18 de dezembro de 2009. Paulo Mapará, ele é um criminoso habilidoso. Ele é ardiloso. Quando ele falou o seguinte, ele disse que não foi ele nem o irmão dele que participou. E aí ele tripudia sobre a cara da justiça. Ele vai dizer quem foi. Olha o que ele fala. Quem matou o André foi um dos indivíduos que faz parte da equipe Rex, formada por bandidos da passagem e ligação da Terra Firme, que é inimiga do bando conhecida por Liga da Justiça. Olha o que ele... Rex versus Liga da Justiça. Que é o álibi que o Mapará traz. Ele disse, não fui eu. Foi o Rex versus a Liga da Justiça. É isso aqui que o delegado disse no relatório dele posteriormente, que é totalmente infundado. Aí olha a deixa que ele deu. Olha a deixa do Paulo Mapará. Ele disse que não sabe o nome, mas ele dá uma deixa. Ele deixa o gancho em que o delegado, depois de soltar o Paulo Mapará, ele precisava pegar para continuar a investigação. Qual é? Que o depoente não sabe o nome do indivíduo que matou o André, mas sabe que é o que aparece na foto do jornal. O mais com tatuagem grande no braço. Ei, pera lá. Dia 18 de dezembro de 2009. O Paulo Mapará disse que o indivíduo estava na foto do jornal. Quando é que o Silvio vem aparecer no jornal? Em março! Em março de 2010, 3 meses depois. 3 meses depois, o processo estava estancado. 3 meses depois, o Silvio aparece na foto do jornal. O delegado precisava dar continuidade. O que ele tinha é que o indivíduo estava na foto do jornal. Aí aparece a história da Kátia. Como é que pode o Paulo Mapará saber que o indivíduo vai aparecer 3 meses depois na capa do jornal? Como pode? Paulo Mapará, ele se investiu de mandinar e disse, olha, em março vai sair uma foto no jornal. É aquele o acusado. Inclusive a Daniela vai ter uma evidência durante a noite. A doutora Daniele vai ter uma evidência durante a noite e ela vai conseguir ver quem foi. Aí ela vai levar para a Lorena reconhecer. Olha o que eles querem nos fazer acreditar. É nisso aqui que querem nos fazer acreditar. Esses fatos, não sou eu que estou inventando, Excelência, está dentro do processo. Todos esses depoimentos podem olhar aqui. Está dentro do processo. A guerra de facções está comprovada? Está comprovada, está dentro do processo. Está dentro do processo. O Silvio é preso e sai no jornal Diário do Pará no dia 11 de março de 2010. 11 de março de 2010. Mas o único gancho que tinha era o Paulo Mapará. Paulo Mapará, todo suspeito do crime. Como é que o delegado vai justificar que não era ele? Como vai justificar? Precisava da justificativa. Precisava. Depois do Paulo Mapará, pega o gancho. O jornal. Vamos colocar no Silvio. Vamos colocar no Silvio. Ele já tem um antecedente a menos ou a mais. Silvio é pobre, ninguém vai prestar atenção nesse detalhe, no júri, o pessoal condena ele. Acabou. Vamos encerrar esse inquérito. O negócio é encerrar o inquérito. Vamos encerrar o inquérito. 7 páginas. 7 páginas é o que tem contra o Silvio.
Todas as demais apontam para o Paulo César da Costa. Malpará. Todos os meios de provas foram apresentados aqui. Qual é o meio de prova sustentado? Testemunha. Quem são essas testemunhas? As testemunhas que lastreiam esse processo são criminosos. Membros de duas facções. São essas testemunhas. São todas as testemunhas que apontam de forma inequívoca o Paulo Malpará. Aí depois surge, em junho, vem surgir o Mário, só para corroborar. Surge a Kátia, a mãe, aí eles colocam de novo. Não, vem cá, Lorena, olhe bem. Não foi esse aqui? Foi esse aí. Vamos acabar com o processo. Depois de maio, a Lorena já tem uma memória mais fresca de quem foi. Antes tinha sido o Paulo Malpará, mas em maio ela já tinha uma memória mais fresca. Então ela vai lá reconhecer. Foi, Lorena? Foi. Aí chama o Jarbas. O Jarbas era esse magro aí, de 18 anos que eu vi. Como assim? Não era um meio gordinho, aparentando 25 e 27 anos? Não se dão uma pá. Eles não se importam, eles mentem deliberadamente, sem se importar com nada. Vossas Excelências, ao final, serão submetidas aos quesitos que já foram referenciados pelo promotor. Eu já caminho para o final, Excelência. O primeiro quesito que Vossa Excelência será submetido diz respeito à materialidade do crime, que o doutor Barbosa explicou de forma satisfatória. O réu André foi vítima, recebeu tiros de arma de fogo que lhes causaram as lesões descritas no laudo de folha 47, que causaram a sua morte, sim. Nós não vamos discutir. O criminoso André, o traficante, o locador de armas, ele foi assassinado? Foi. Foi assassinado. Primeiro quesito, sim. Chega o segundo quesito, então. Segundo quesito, vamos perguntar da autoria. Segundo quesito, vamos perguntar. O acusado, Silvio Leno Gama Ramos, foi autor dos disparos de arma de fogo na vítima André Silva de Oliveira, causando-lhes as lesões descritas no laudo? Não. Não, porque o processo indica quem foi. Paulo César Silva da Costa. Se Vossas Excelências quiserem condenar o Silvio por conta dos antecedentes, como queriam o delegado, o juiz é de Vossas Excelências são soberanos. Mas por este fato, esses dois volumes dão conta que foi Paulo César Silva da Costa. Por este fato, resta provado de forma inequívoca que foi Paulo César. Ele que deveria estar sentado aqui. Porque ele não está, eu não sei. Porque o André não estava preso, eu não sei. Então, segundo os quesitos, Excelências, não foi. Todavia, Excelências, esse júri é absoluto. Vossas Excelências, diferentemente do caso dos Naves, em que o tribunal podia alterar o veredito, nesse caso ele não pode. O tribunal jamais poderá alterar o veredito. Se Vossas Excelências dizer eu condeno, o tribunal lá não pode dizer não, eu absolvo. Se Vossas Excelências dizer eu absolvo, o tribunal não pode dizer eu condeno. O máximo que ele pode fazer é enviar de novo para ser julgado. Mas alterar ele não pode, Vossas Excelências são soberanos. Então lhes é formulado o terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? Sim. Sim. Aqui reside o princípio do indúbio pro réu. Após os inúmeros erros judiciários, após aquela senhora ter apontado de forma inequívoca, a senhora apontou de forma inequívoca, foi o Vinícius Romão que roubou. Esses erros judiciários é que fortalecem o princípio do indúbio pro réu, que está no Código de Processo Penal. Por quê? É melhor que nós condenemos, não é melhor que nós venhamos absolver, sem culpados a condenar o inocente. O único inocente, como o irmão Naves, condenado indevidamente, é um fardo muito grande. Nós, cidadãos de bens, vamos macular nossas consciências com esse peso? Vamos macular nossas consciências com esse peso, Excelência? Então, o terceiro quesito, sim, absolve sim. Ao quarto quesito, o próprio promotor pediu que fosse não. Por motivo torpe? Não. Por quê? Porque ninguém sabe o motivo. Aliás, o motivo está nos autos. Qual é? Rivalidade. Cobrança de sangue. Eu cobro a vida com sangue. Paulo Malpará. O Silvio, qual o motivo? Não tem. Tanto não tem que essa qualificadora ainda existe. Qualificadora do quarto quesito? Não tem. Não tem. Não tem. Quinto quesito. O réu agiu mediante outro recurso que torna impossível a defesa do ofendido?
O Papa Mapará, quando ele chegou, o testemunho disse que foi de frente. O André era locador de armas, só andava armado. Se quisesse, não poderia ter revidado? Poderia. Por que não fez? Não sei. Não sei. Então, o quinto quesito também não. Não e não. Excelências, nós não podemos, no afã de querer fazer justiça, passar por cima de algumas provas. São estes fatos que fazem com que nós carregamos algumas culpas que o tempo não trata de apagar. Outro fato recente que Vossa Excelência tomaram conhecimento foi o fato da Duda Fabiane, ocorrida no Brasil. Ela foi confundida com uma sequestradora de crianças. Ela foi confundida. Quem vê as imagens, vê as pessoas falando, é ela, eu tenho certeza, é ela. E as pessoas amarraram ela e por mais de 3 horas torturaram, espancaram aquela mulher. De forma violenta, brutal, pessoas da sociedade, que talvez jamais teriam cometido qualquer crime na vida. Talvez aquelas pessoas que colaboraram para aquele homicídio não tenham uma passagem, sejam pessoas do bem. Mas eles cometeram aquele erro. Posteriormente, eles arrastaram aquela mulher exibindo o troféu. Nós fizemos justiça, está aqui a justiça, nós atuamos, nós matamos. Dias depois foi revelado que foi um engano. Não era ela. Pergunta a Vossas Excelências, como fica a consciência daquelas pessoas que assassinaram? Cada um teve uma participação. Como é que dormem cada um daqueles que lembram que tiveram participação na morte daquela mulher? Cometeram um erro. E uma dúvida, Excelências, ela milita em favor do acusado. Para que amanhã ou depois nos surpreendamos com notícias que venham fazer com que nossas consciências fiquem pesadas para o resto de nossas vidas. Espero que Vossas Excelências hoje façam justiça. Façam prevalecer a prova dos autos, todos os documentos. Se tiver dúvida, doutor, eu quero ver aqueles depoimentos que o senhor se referiu. Quero ler todos, vão ler. Aqui não vão se fazer coisas precipitadas, é o julgamento de uma vida. Tem que ser julgada corretamente. É o fato que está sob julgamento. Este fato tem que ser julgado corretamente. Certamente, quando Vossas Excelências retornarão para vossas casas daqui a pouco, Vossas Excelências terão pessoas à sua espera. Porque é comum. Pais, filhos, esposos, namorados, poderiam estar esperando. E é normal, quando nós chegamos, as pessoas nos receber bem e perguntar: onde você estava? O que você estava a fazer? Após esse julgamento, Excelência, eu espero que Vossas Excelências possam olhar com tranquilidade, com uma leveza de espírito, aos olhos dessas pessoas e possam dizer: estava na casa de justiça. E eu fiz justiça. Obrigado, Excelência.